Para compreenderem as Escrituras, vamos continuar estudando a carta aos Hebreus, capítulo 11. Estaremos lendo agora o versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, mais uma vez, a fé justifica Noé porque ele dá ouvidos à palavra de Deus. Deus fala com ele para que ele aparelhasse, construísse uma arca e fizesse conforme a palavra de Deus, e que os animais fossem colocados ali junto com a sua família, para que ele fosse justamente salvo da destruição de uma geração corrompida, de uma geração perversa, uma geração maligna. É uma geração opressora, é uma geração que causa tristeza para as pessoas, é uma geração que deseja enriquecer através do trabalho escravo, não quer que a alegria se espalhe para todos, mas a violência, a maldade, tudo isso é descrito para Noé, sobre os dias de Noé. Dias de perversidade, dias de maldade, dias de opressão, dias de tristeza. E Deus dos céus, os céus inteiros, acompanham o que acontece na terra. E se na terra há opressão, escravidão, vidas, pais, mães chorando a separação de filhos, a perda dos seus bens, são espoliados, são roubados. Então os céus vão agir, vai haver uma reação dos céus para que a vontade de Deus prevaleça, assim na terra como no céu. E a vontade de Deus é que haja louvor, que haja festa, que haja alegria, que haja paz, que haja justiça, assim na terra como no céu. Então, vem para Noé essa revelação, essa palavra, de que essa iniquidade, o que Atos dos Apóstolos nos chama de geração corrompida, havia alcançado já um limite, Deus já vai agir. Então, ouça a palavra de Deus. Ouça o que Deus vai fazer e o que Ele quer que você faça para que você se salve dessa geração corrompida. Diz assim, Atos 2, versículo 40, com muitas outras palavras os advertia, insistia com eles, como Deus advertiu dos céus a Noé. Agora os anjos de Deus, os apóstolos, os escolhidos de Deus para dirigirem o povo no caminho da justiça, para o reino de Deus, onde habita a justiça, para serem salvos da injustiça, da iniquidade de uma geração corrompida. Da mesma forma, esses apóstolos advertem a cada um de nós, os anjos de Deus nos advertem, nós advertimos outros com esta mensagem também, para que você se salve da corrupção, tanto de sofrer com pessoas más e opressoras, quanto a se envolver neste lugar e se tornar também uma pessoa opressora, que maltrata os pobres, os fracos, que os põe para servir você, para serem escravos, e você não se preocupa se eles têm a alegria que você quer ter. Isso é iniquidade, isso é corrupção. Era isso que acontecia aqui nos dias de Noé. Então, pela fé, Noé, divinamente instruído por Deus, veja aqui que é a mesma palavra que é dada aos apóstolos, de instrução, insistência, advertência, correção, alerta. Então Deus chama a atenção de Noé, alerta, Noé, salve-se, mas não se salve sozinho, salve-se junto com a sua família, com a sua casa, porque eu quero que você tenha a sua base, sua felicidade, o amor, a comunhão. Essa é a vontade de Deus para a igreja, é ser uma arca de Noé, onde há comunhão, onde a família é abençoada, a família é salva. Se iniciar um incêndio em uma floresta,
Os primeiros que vão passar correndo, fugindo da ira, do fogo, da morte, serão as serpentes, porque elas não têm ligação familiar, não têm o pensamento de salvar, de ajudar mais ninguém. A maior parte dos demais animais vivem em família. E eles, antes de fugir do fogo, eles procuram os seus filhos, procuram a sua companheira, procuram o seu companheiro para que possam sair juntos, para indicar o caminho, para liderar um grupo, tirar este grupo e sair o maior número possível para que se salvem. Essa é a vontade de Deus, é assim que Deus nos quer, dessa forma, em família, como Deus fez com Noé. Ouve a palavra de Deus e Deus vai falar contigo. Cuida da tua casa, cuida dos teus filhos, instrui, ensina, adverte, insta. Um grupo pequeno, uma família, os filhos, uma casa. Nunca você sozinho, mas com aquele grupo que está ali ao seu redor, ao seu lado, para ser feliz, ser salvo junto com você. É para que cada célula familiar trabalhe pela salvação da sua casa. Essa é a grande vontade de Deus, que você ordene bem a sua família, a sua casa no caminho da justiça, no caminho da salvação, e coloca um anjo para liderar várias famílias, várias casas, para ensinar a palavra, para instruir, para divertir e mostrar o caminho para a terra prometida, para o reino de Deus, um reino de amor, um reino de paz, de alegria, de justiça, de felicidade. Então Noé foi divinamente instruído e ele deu ouvidos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Noé ouviu, por isso houve fé. Fé em Deus, creu em Deus, confiou em Deus. Foi divinamente instruído, foi instruído por Deus e ele obedeceu e ele teve força. Veio nele a força da fé, o poder da fé que move montanhas e o batismo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que capacita aquele que crê na palavra. É pela palavra que nós recebemos a unção do Espírito Santo, é pela palavra da fé. É quando nós cremos nessa palavra e assumimos um propósito de todo o coração, com a nossa mente, com a nossa força, tudo que houver em nós, nos motivando a obedecer a Deus. Vamos cumprir, vamos falar o que Deus tem nos mandado falar, vamos obedecer. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então Noé vai ser diferente. Noé vai edificar uma arca onde não tem água. Noé vai construir um barco em um lugar que não tem água próxima, não tem rio, não tem mar, não tem nada. E ele ali constrói a arca porque ele foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Ele apenas ouviu a palavra sem ver, teve certeza de coisas que se esperam, que são faladas por Deus, que irão acontecer, que assim deve ser, deve fazer assim. Assim é que se agrada a Deus, assim é que se age com excelência. O justo viverá da fé, o que obedece, o que faz o correto, o que busca agradar a Deus, o que usa todo já o seu conhecimento, tudo que você já sabe, você é como que é pedido, é cobrado em uma avaliação, em uma prova. Você deve então agradar a Deus com tudo que você sabe, o melhor que você sabe para Deus. E Deus vai te abençoar, Deus vai te dar o galardão nesta medida desse entendimento da sua fé, de que você realmente prestou atenção na palavra de Deus. Você vai construir a arca bem na medida de Deus. Noé fez isso. Noé fez como Abel, que prestou culto, sacrifício com excelência, porque ele deu ouvidos à voz de Deus, ele creu, teve fé e obedeceu. Havia uma palavra lhe dando uma esperança. Nessa palavra de esperança, ele pôs convicção, ele pôs fé, certeza que leva a agir, que proporciona essa possibilidade de agir. É quando a fé é uma certeza no que está sendo anunciado, embora ainda não se veja, mas é a prova das coisas que não se veem. Então, ele não via, porém temeu a Deus, era temente a Deus, era temente à voz de Deus. Sabia que era a voz de Deus que iria conduzi-lo para a salvação sua
e da sua casa, da sua família. Então ele aparelhou de todas as formas possíveis, da melhor forma que ele realmente prestou atenção, entendeu e praticou essa palavra. Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Então a salvação está em dar ouvidos à palavra de Deus, ter fé, obedecer e fazer com excelência, agir com justiça. Fé e justiça, sempre andando juntos. Não se pode falar só em fé, de fé falar em graça e de graça se esvair no nada, em não fazer nada, em ficar imovível, em ficar parado, em ficar inerte, em ficar relaxadamente, sem contribuir com a obra de Deus, com a causa de Deus, sem trabalhar, sem cultuar, sem adorar, sem fazer festa, sem louvar, sem anunciar a ira, a salvação, advertir como fizeram os apóstolos, os advertia com muitas outras palavras. Veja bem aqui a dedicação dos apóstolos, que estavam sempre advertindo, sempre falando, sempre pregando, a tempo, fora de tempo, em todos os momentos, de todas as formas, usando todas as maneiras lícitas, corretas, possíveis, para que todos ouvissem esse alerta, essa advertência. Salvem-se desta geração corrompida. Foi exatamente o que Noé fez, e ele então aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Veja aqui o ministério, veja aqui a obra, veja aqui o chamado de Deus: salva-te tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então crê e faça, obedeça a palavra da fé. Sempre vem acompanhada. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, que te dá uma instrução. Você pratica essa instrução e você é justo. Você pratica o bem, você pratica com excelência. Você não é como Caim, negligente. Você não é como o povo do período de Noé, que vai ser novamente destruído, como foi nos dias de Noé, vai acontecer novamente. Não mais com a água, mais com fogo, mas virá sim a ira de Deus sobre toda a iniquidade, sobre toda a corrupção, sobre toda a opressão, nações, impérios, reis, governantes que estão preparando toda a sua população para virar escravo, tirando o dinheiro, tirando o galardão, tirando as posses, tirando os bens e mandando apenas trabalhar, sofrer e trabalhar sem hora para terminar, sem férias, sem benefício, sem festa, sem alegria, sem vida em abundância, completamente contrária à vontade de Deus, causando opressão, iniciando guerra, sem amor, sem misericórdia, sem bondade. É uma geração extremamente corrompida. Por isso a palavra de Deus já nos adverte que a iniquidade se multiplicará. E nós já estamos vivendo estes últimos dias, onde vemos esse sentimento de opressão, de dominar nações para fazer os escravos, para trabalhar sem salário, para apenas um prato de comida por dia e serem tratados como pessoas que não precisam sorrir, não precisam festejar, não precisam ter família, não precisam ter amor. Eles não creem em nada disso, não querem isso para o próximo. Talvez queiram isso para apenas eles mesmos, para que tenham família, para que tenham alguma festa, para que eles tenham alguma condição de celebrar, mas não querem repartir com todos. E a vontade de Deus é que o reino de Deus seja um reino de justiça para todos. Ninguém pode ficar triste no canto, isolado, excluído. Todos têm que fazer parte da festa do reino de Deus, da alegria, da paz e da justiça, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, na própria obediência de Noé, ele estava condenando os que não davam ouvidos. Ao pregar, ao anunciar, ele estava também trazendo uma palavra decisiva. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, anunciava ali aquele batismo sobre as águas, sem imersão, sendo batizados ali na chuva do dilúvio, sobre as águas, foram batizados ali, a família de Moisés foi salva,
foi libertado, e os demais sucumbiram, perderam o espírito, perderam a respiração, submergiram. E a palavra de Deus nos promete que o fogo não nos queimará e a água não virá nos submergir, porque nós não podemos ficar sem o espírito, sem a vida, sem o fôlego da vida. Noé então foi salvo das águas, sendo ali batizado junto com a sua casa e salvo. E os demais, quem não for batizado, será condenado. Quem não crer será condenado. Quem não entrar na arca será condenado. Quem não passar por cima das águas será condenado. Estará envolvido no mundo. Ali está a condenação. A submersão é o sinal da condenação. É o sinal da desobediência a Deus, que confiam neles mesmos, confiaram neles mesmos e criaram um sistema chamado aqui do mundo, pelo qual condenou o mundo cruel, o mundo que pensa em levar vantagens. É um mundo inescrupuloso, e começa então a pôr o seu irmão, o seu semelhante que deveria estar com a sua casa, com a sua família, se alegrando, começa a pô-lo como uma pessoa de segunda categoria, que deve ser escravizado, que deve apenas fazer coisas que te servem, que te agradam, que irão proporcionar mais descanso para você, e você não se preocupa com o descanso do seu próximo, mas você o oprime, você o explora. Esta é a geração corrompida. Esta é a geração de Caim. Esta é a geração do mundo da época de Noé. Esta é a geração de Sodoma e Gomorra, que oprime o outro, que violenta o outro, que suga, que explora, que escraviza o próximo para o seu prazer, para o seu bel prazer. Essa é a geração que não agrada a Deus. A geração que agrada a Deus é a geração da vida, da paz, da alegria, da felicidade, cada um cumprindo o seu propósito, cada um sendo feliz com a sua família, com liberdade de escolha, liberdade de vida, para serem felizes e terem justiça e paz dentro da sua casa. E assim ele se tornou herdeiro da justiça, deste caminho justo, do amor ao próximo, do amor a Deus, do louvor a Deus, do temor a Deus. Essa justiça vem da fé. Ouvindo a palavra de Deus, vindo a fé pelo ouvir a palavra de Deus, você vai praticar a justiça. Você vai fazer o bem, você vai amar. Nós somos salvos para amar, nós fomos salvos para viver em paz, nós fomos salvos para termos alegria, paz, santificação, justiça, amor, para termos uma vida com abundância, uma vida plena, uma vida que satisfaz. Que Deus te abençoe, que Deus te cure, te dê a libertação, que você seja curado deste mal, deste demônio, desta maldade, desta iniquidade, seja liberto, que saia agora todo demônio que inspira o mal e que leva um a dominar e escravizar o outro, que saia agora, em nome de Jesus. E ó Senhor, traz paz, justiça, verdade e alegria para toda a terra. Nós oramos em nome de Jesus, o Cristo Salvador. Amém.